Quem está feliz assim, diga amém. Glória a Deus. Hoje eu estou muito feliz. Inclusive, quero oferecer esse culto como um culto de ação de graça, porque minha esposa completa mais um ano de vida hoje, e é aniversário dela, e é um motivo de muita alegria, porque a minha mulher é um milagre de Deus. É por isso que eu falo milagre. Minha esposa já passou por várias cirurgias. Minha esposa já caiu uma parede na cabeça dela, e ela é um milagre de Deus. Ela é um milagre de Deus porque no momento em qual eu estava no fundo do poço, ela renunciou à sua própria vida para lutar pela minha vida, e ela é um milagre de Deus. É por isso que eu não canso de falar de milagre. É por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pegar nesse microfone, eu digo que Deus é um Deus de milagre, e que hoje é noite de milagre neste lugar. Quero agradecer aqui o pastor Antônio, o pastor Luciano, os ministros da casa, a vocês que estão aqui nessa noite. Meu muito obrigado pela essa oportunidade. Nós estamos numa campanha aqui, uma campanha que é uma pergunta. O tema da campanha é uma pergunta que diz assim: o que queres que eu te faça? Todo mundo tem algo. Não tem ninguém aqui que não tenha nada para pedir para Deus. Não tem ninguém aqui que não tenha um questionamento: por que que não chega até a minha vida? Por quê? Por quê? O porquê começa tão pequeno e depois ele se torna tão grande. Ele vai crescendo e vai se formando uma muralha. E essa muralha é a muralha de separação entre você e aquele que pode te dar a bênção que você espera. E eu queria te convidar nessa noite a você abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E assim como o tema da campanha, ela começa com uma pergunta, eu também escolhi um texto que também é uma pergunta nessa noite para você. Se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 35. O Rei da Glória. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que? Em todas as coisas somos mais do que? Porque nos amou. A igreja pode se assentar. O tema da campanha é o que tu queres. E eu começo lendo: o que pode te separar
da tua bênção? O que pode te separar da tua maior bênção? O que tu tem almejado? O que tu tem almejado? O que tu tem almejado, meu irmão? O que tu tem esperado? Quanto tempo você tem esperado essa bênção? Quanto? É só você que sabe, porque a dor é sua, as petições são suas, é você que tem pedido. Tem pessoas que já não conseguem nem mais falar, não conseguem nem mais escrever, porque só em pensar já dói na alma, porque já tem tempo. E ela senta no mesmo lugar, e do lado dela senta a mesma pessoa em todos os cultos. E ela vê essa pessoa se levantando, vindo aqui na frente, dando o seu testemunho que conseguiu. E ela olha para ela mesma e fala: e por quê? Por quê? E esse porquê, sabe o que acontece? Ele começa com um peso muito grande, um fardo pesado nas nossas costas, que você começa caminhando, mas o porquê vai pesando e você vai começando a parar. Você começa a desistir, você começa a esquecer do autor e consumador da fé, você começa a deixar de lado aquele que te escolheu, você começa a olhar para trás e não consegue ver o que ele já fez na sua vida, o que ele já fez na sua caminhada. Sabe, irmão, não importa o que o mundo diz ao teu respeito, não importa, porque vão se levantar várias pessoas para dizer que você não vai conseguir. Pessoas do seu lado que confessam a mesma fé vai dizer: você não vai chegar lá. Isso não é para sua filha, isso não é para o seu filho. Ele olha para a sua circunstância, mas ele quer que você também olhe para a sua circunstância. Não importa o que o mundo quer impor para a sua vida. O mundo quer impor tantas coisas. A mídia está aí, trazendo tantas coisas ruins. A família já é uma coisa na sociedade banalizada, não tem mais valor. Eu trabalhei os 4 dias de carnaval, tinha mais homossexual do que hétero na rua. É uma coisa triste, irmãos. É uma coisa triste, porque é uma coisa que avassalou de uma tal maneira que não tem mais idade. É homens velhos, é crianças, adolescentes, na pouca vergonha. Que valor tem? O mundo quer impor regras, quer impor como você vai criar o seu filho, como é a sua casa, como tem que ser. E você começa a olhar para essas coisas, e você começa a olhar e você começa a refletir: mas não chega. Eu tenho pedido e não chega. Eles têm razão. Não adianta nós sermos hipócritas. Não adianta a gente falar que comigo não, porque muitas das vezes por tão pouca coisa nós já falamos: eu vou parar, eu vou ficar só sentado, eu vou desistir. Eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber desse Deus. Mas sabe, pastor, é muito mais fácil nós nos revoltarmos contra Deus do que contra o pecado que está tentando entrar na nossa vida e destruir a nossa família. É muito mais fácil. Por quê? Porque nós somos covardes. É mais fácil falar contra Deus, contra a igreja, contra o homem de Deus que ora pela igreja, do que eu falar contra o meu pecado, que alimenta a minha carne.
E aí a gente enche a boca para falar: por quê? Por que que não chega até a minha vida? O que nós precisamos ter é sensibilidade. Sabe por que essa frase, o que queres que eu te faça? O Senhor já fez essa pergunta para vários personagens na Bíblia, alguns de maneiras diferentes. Fez para o próprio Salomão, fez para Gedeão, o próprio Senhor Jesus fez para Bartimeu, o próprio Elias faz para Eliseu, cada uma de uma maneira diferente. E eu comecei a analisar. Essas perguntas, o modo de Deus agir na vida de cada um deles. E eu comecei a ver que todos eles que Deus perguntou, todos eles pediram que não fosse por seu prazer, todos eles pediram algo que não fosse pelo seu deleite, todos eles pediram algo que não fosse para a sua riqueza ou algo material. Todos eles pediram alguma coisa em pró de alguém ou de alguma causa. Aí o apóstolo Tiago escreve no capítulo 4, ele diz assim, ó: pedi e pedi mal. Não, pedi e não recebeis, porque pedes mal. Aí eu fiquei observando e olhando, eu falei assim, para algumas pessoas o Senhor pergunta, depois o apóstolo Tiago diz que nós pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio prazer, e por isso nós não alcançamos. Sabe, irmãos, tem coisa na nossa vida que nós vamos esperar algum tempo, porque nós precisamos ser preparados para receber aquilo, o que o Senhor tem para a nossa vida. E nós somos barro, e às vezes nós temos que ser amassados, tem que ser feito de novo, tem que ser modelado. Sabe por quê? Porque quando a bênção chegar, nós não venhamos nos desviar, porque o que o Senhor tem para mim e para você é algo que o ouvido não ouviu, os olhos ainda não viram, o que Ele tem preparado para o homem aqui na terra. Mas nós não conseguimos enxergar, porque criamos uma montanha de porquê. Por quê? Aí o que mais me chama a atenção, que tem um sujeito na Bíblia, o cara era usurpador, o cara tinha um caráter complicado, e Deus se apresenta para ele num lugar, na beira de um rio, de um val. Só que para ele não pergunta o que tu queres que eu te faça. Ele não pergunta assim. Primeiro, ele tem que lutar. Ele teve que lutar para a bênção dele chegar. Ele teve que lutar até o Senhor virar para ele e falar: o que tu queres que eu te faça? Sabe, irmãos? E essa luta que as pessoas não querem. Porque quando Jacó luta com Deus ali naquele momento, ele sai marcado. Ele sai marcado. Ele sai marcado por dentro e por fora.
Sabe por quê? Deus mexe nas suas articulações, mas Ele também mexe no seu caráter, no seu interior, porque Ele entra ali naquela briga como usurpador, como 7-1, mas sai como Israel de Deus. E é isso que muitas das vezes nós precisamos, é lutar, 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 até o Senhor chegar a perguntar: o que tu queres que eu te faça? As pessoas estão desistindo e parando no caminho, estão querem viver um evangelho fácil. O evangelho não é fácil, o evangelho é de renúncia, o evangelho é pesado, a cruz de Cristo não foi leve, não. E se você quer seguir Cristo, você tem que se negar, você tem que negar a si mesmo, e tomar a sua cruz, e prosseguir, e prosseguir, e prosseguir para o alvo. Não é leve não, irmãos. Não vim aqui dizer para você que é leve, eu não vim aqui para dizer para você que é fácil, que você não precisa lutar, não, você precisa. O Senhor age com cada um de uma maneira muito pessoal, a intimidade de um para o outro é muito diferente. E se as coisas não estão chegando na sua vida, não é porque você está em pecado, não. É porque você já parou de lutar. Você já desistiu do teu sonho. Você já enterrou o teu projeto. Você não consegue mais entrar por aquelas portas e ver o seu filho sentado aí. Você não consegue mais entrar por aquelas portas e ver o seu esposo, que é alcoólatra, sentado aí. A sua esposa. Você não consegue mais, porque passaram os anos e anos, e você entra e sai, e aquele homem, aquela mulher, do mesmo jeito, e você não consegue. Você fala assim: já não tem mais jeito para ele. Parou de lutar, parou de lutar, parou de lutar. Não é isso. Som. E não é isso que o Senhor quer. Há momentos que nós precisamos lutar. Há momentos que nós temos que abrir os nossos olhos. Sabe? E falar em abrir os olhos, todo mundo pensa que esses olhos carnais, eu estou vendo um livro, um iPad, uma botija de azeite. Não, mas eu estou falando dos olhos da alma. Aquele que Bartimeu viu. Sabe, Bartimeu era cego, mas ele conseguiu ver em Jesus aquilo que os discípulos não conseguiram ver andando do seu lado, porque ele disse assim: Jesus, filho de Davi. Ele já viu Jesus como rei, e os que estavam do lado dele não conseguiam ver Jesus como rei. Ele disse: Jesus, filho de Davi. E esses olhos, não esse carnal, mas os olhos da alma, que nós precisamos. Porque quando nós abrimos os olhos da alma, nós deixamos de ver a impossibilidade para ver o Deus do impossível na nossa vida. É isso que nós precisamos. Deixar de ver a impossibilidade. Porque Sara, diante da impossibilidade, ela riu. Ela riu. E muitas das vezes Deus está falando contigo e você não tem a sensibilidade e coloca a impossibilidade na frente. Coloca a impossibilidade na frente. Você ri. Sabe por quê? Porque você olha para a força dos teus braços. Porque você olha para você. Você olha para o problema, você olha para a circunstância, você olha para o laudo que o médico te deu. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sabe quem te criou? Foi Deus.
Sabe quem criou esse fígado? Foi Deus. Sabe quem criou esse coração? Foi Deus. E Deus, Ele é poderoso para pegar uma célula morta e transformar numa célula viva. Deus é poderoso para pegar esse rim que não funciona e colocar um rim novo no lugar. Porque Ele é Deus do impossível. Isso é Deus do impossível. Você sabe o que é um Deus do impossível? É um Deus que tira um povo murmurador da mão de um imperador ruim que era Faraó. E eles saem murmurando e falando no meio do caminho, reclamando um com o outro, falando: poxa, saímos de lá, mas lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Sabe, mesmo assim, eles andam e daqui a pouco eles param diante de um mar. Quantas vezes você já se deparou de frente de um mar? Quantas vezes você já parou diante de um mar, sem ninguém para te ajudar, sem ninguém para segurar na tua mão, sem um ombro amigo para chorar contigo? Quantas vezes? Mas uma coisa é certa: esse Deus do impossível, Ele tem compromisso com a sua palavra. Porque ainda que você permaneça infiel, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para te curar, para te libertar, para entrar na tua casa, mudar a história da tua família. Ele é fiel quando as pessoas dizem que teu filho, a tua filha não vão entrar na faculdade. Ele é fiel para colocar ele no lugar, no meio dos outros que estão lá. Ele é fiel quando você faz um concurso público e você sabe que você teve boas notas, mas você não entra porque você não é amiga do governador, nem do prefeito, nem do deputado, nem de ninguém. Ele é fiel para mudar essa história, porque Ele é maior do que o deputado, Ele é maior do que o prefeito, Ele é maior do que o governador, Ele é maior do que o presidente da república. E eu quero te dizer mais, e por amor a você, por amor a você que está aqui hoje, Ele leva uma pessoa para a prova, porque Ele é fiel, porque você tem muito valor para Ele, porque uma das investidas de Satanás na vida das pessoas é essa, é fazer com que ela ache que não tem valor. Ela quer acabar com a autoestima da pessoa, ela quer ver a pessoa andando cabisbaixo. A Bíblia conta a história de uma mulher que há 18 anos, essa mulher, ela andava olhando para o chão. 18 anos essa mulher andava olhando para o chão. 18 anos. Não é 18 dias. Não. O organismo dela já tinha acostumado. Ela se sentia confortável nessa posição. Se ela ficasse ereta, doeria seu corpo, sua coluna. Então ela já estava confortável em olhar para o chão. Só que um dia ela teve um encontro que mudou a história da sua vida.
os 18 anos de sofrimento, um encontro que trouxe alegria para a vida dela, aonde ela só olhava para baixo, só olhava para a terra. Com esse encontro, ela pôde olhar para onde ela ia morar, porque quando nós se encontramos com o Senhor, algo acontece na nossa vida. E eu quero te dizer para você que Ele está aqui nessa noite, e Ele está te perguntando: o que tu queres que eu te faça? Esse é o momento. Se não tem força, deixa as tuas lágrimas falar, porque as lágrimas falam mais alto do que as próprias palavras. Tem gemido que eu não entendo, o pastor não vai entender, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele entende. Chega, a sua história de sofrimento hoje, ela tem um ponto final. Se você não tinha força para lutar, hoje o Senhor está te colocando uma armadura. Não essa armadura feita por mão de homem, de ferro ou de bronze, não. Ele está colocando uma armadura celestial sobre a tua vida, que nenhum dardo do inflamado, do maligno, pode chegar até a tua vida. Vamos estar de louvor. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Abre os olhos da tua alma, abre os olhos do teu espírito, e começa a ver o que está aqui dentro. Começa a ver quem está andando aqui dentro. Isso é para quem é espiritual. O carnal não vai conseguir discernir, não. Mas quem é espiritual, sim.